Salve família, vamos para mais um vídeo para esse sábado, 9 de julho de 2022, dia de meu aniversário. E se você não for inscrito, já se inscreva e ativa o sino de notificações e deixa aquele like no vídeo para fortalecer. Para esse sábado, 9 de julho, separei 11 palpites com duas opções em média da aposta por jogo e dois bilhetes prontos para você fazer seu investimento. E se você preferir fazer algum investimento nesse sábado, temos a nossa banca betpro.com, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no comentário desse vídeo. E segue lá, @elolaipalpites no Instagram. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa sexta-feira, 8 de julho, separei alguns prognósticos para vocês investirem. Deixamos também dois bilhetes prontos, uma lista de palpites com possíveis placares exatos. Esses palpites e muito mais você só encontra no Instagram, @elolaipalpites. O link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Também temos o grupo no Telegram. Agora são dois grupos no Telegram. Temos o Elolai Palpites, o grupo fechado logo abaixo. E logo acima o Elolai Palpites, o chat livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo. Agora seguindo para os palpites desse sábado, 9 de julho de 2022. Começando aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Guarani e Cruzeiro. Na classificação, a equipe do Cruzeiro vem na liderança com 38 pontos, marcou 21 e sofreu 7 gols, tinha um saldo positivo de 14. A equipe do Guarani vem na zona de rebaixamento na 19ª colocação com 14 pontos, marcou 10 e sofreu 19, tinha um saldo negativo de 9. Nos últimos 5 jogos em casa do Guarani, ele vem de 3 empates e 2 derrotas. O Cruzeiro, jogando fora de casa, há 3 jogos que não vence, vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No último jogo realizado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1 na casa do Guarani. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Guarani, bateu acima de 1,5 gols em 3 oportunidades. O Cruzeiro, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 1,5 gols também em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscada, o Cruzeiro para vencer. Passando para a próxima tip, na partida entre Bodø/Glimt e Sarpsborg pelo campeonato norueguês. Na classificação, a equipe do Sarpsborg vem na 5ª colocação com 19 pontos, marcou 28 e sofreu 18, tinha um saldo positivo de 10. O Bodø/Glimt vem na 6ª colocação com 19 pontos, marcou 24 e sofreu 17 gols, tinha um saldo positivo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa do Bodø/Glimt, vem de 2 vitórias e 3 empates. O Sarpsborg, jogando fora de casa, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No último jogo realizado entre as equipes, o Bodø/Glimt venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1,45 para a equipe do Bodø/Glimt, 6,50 para a equipe do Sarpsborg. O palpite que vou deixar para vocês de aposta única acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Bodø/Glimt, bateu acima de 2,5 gols em 3 oportunidades. O Sarpsborg, nos últimos 5 jogos realizados, bateu acima de 2,5 gols em 4 oportunidades. E geralmente nos confrontos diretos entre as equipes, batia acima de 2,5 gols. Foram 4 jogos aqui que bateram acima de 2,5 gols nas últimas 5 partidas realizadas. Você também pode pegar um possível ambas marcam também, geralmente bater ambas marcam quando as duas equipes se enfrentam. Mas vou deixar aqui para vocês apenas da aposta única acima de 2,5 gols. Agora pelo Campeonato Argentino, na partida entre Patronato e Arsenal Sarandí. Na classificação, a equipe do Patronato vem na 14ª colocação com 8 pontos, marcou 8 e sofreu 9, tem um saldo negativo de 1. O Arsenal Sarandí vem na 16ª colocação com 7 pontos, marcou 8 e sofreu 8, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Patronato, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Arsenal, jogando fora de casa, vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. No último jogo realizado entre as equipes, ficaram empatados em 2-2 na casa do Arsenal. As odds estão marcando aqui a 2,25 para a equipe da casa, que acredito que não perca essa partida. Por isso que vou deixar aqui para vocês de casa com empate.
Nos últimos 5 jogos em casa do Patronato, vem aqui numa sequência de 4 vitórias e um empate. Vou deixar aqui casa com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de over acima de 1,5 gols. Passando para a próxima tip, na partida entre São Lourenço e Boca Juniors, vamos ver aqui na classificação. A equipe do Boca vem na 11ª colocação com 9 pontos, marcou 11 e sofreu 11, tem um saldo de 0. A equipe do São Lourenço vem na 15ª colocação com 7 pontos, marcou 8 e sofreu 7, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do São Lourenço, ele vem de 4 empates seguidos. A equipe do Boca Juniors jogando fora de casa vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. A equipe do Boca Juniors que no último jogo ficou no 0 a 0 contra a equipe do Corinthians pela Copa Libertadores e não conseguiu avançar para a fase de quartas de finais. As odds estão marcando aqui a 4,20 para a equipe do São Lourenço, 2,10 para a equipe do Boca Juniors. O palpite que vou deixar para vocês de casa com empate, uma aposta mais arriscado, mas acredito que a equipe do São Lourenço não perca essa partida. Nos últimos 5 jogos em casa foram 4 empates seguidos e uma derrota. Vou deixar aqui casa com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de under abaixo de 2,5 gols. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Sport Recife e Londrina. Na classificação, a equipe do Londrina vem na 8ª colocação com 22 pontos, marcou 18 e sofreu 17 gols, tem um saldo positivo de 1. O Sport vem logo abaixo na 9ª colocação com 22 pontos, marcou 10 e sofreu 8, tem um saldo positivo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Sport, vem de 2 empates seguidos, 2 vitórias e uma derrota. O Londrina jogando fora de casa vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Sport venceu fora de casa por 2 a 1. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, vou pegar aqui abaixo de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Sport, bateu abaixo de 2,5 gols em 4 oportunidades. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de probabilidades, vou deixar aqui Sport com empate. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre Bragantino e Avaí. Na classificação, a equipe do Avaí vem na 11ª colocação com 18 pontos, marcou 18 e sofreu 23, tem um saldo negativo de 5. O Bragantino vem na 14ª colocação com 18 pontos, marcou 20 e sofreu 20, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Bragantino, ele vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe do Avaí jogando fora de casa nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas e uma vitória. No último jogo marcado entre as equipes, a equipe do Avaí venceu jogando em casa por 2 a 0. As odds estão marcando aqui a 1,60 para a equipe do Bragantino. Eu vou deixar aqui como primeira opção de aposta o Bragantino para vencer. Como segunda opção de aposta na linha de over acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Bragantino, bateram acima de 1,5 gols apenas em uma oportunidade. O Avaí, que jogando fora de casa geralmente perde, e bateu aqui acima de 2,5 gols nos últimos 5 jogos em 3 oportunidades. Veja um jogo muito óbvio para essa partida. Bragantino para vencer, como segunda opção de aposta acima de 2,5 gols. Voltando pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Criciúma e Vasco. Na classificação, a equipe do Vasco vem na 2ª colocação com 31 pontos, marcou 16 e sofreu 7, tem um saldo positivo de 9. A equipe do Criciúma vem na 5ª colocação com 23 pontos, marcou 18 e sofreu 15, tem um saldo positivo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Criciúma, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Vasco jogando fora de casa nos últimos 5 jogos vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, o Criciúma venceu jogando em casa por 1 a 0 no ano de 2016. Não vou entrar aqui em consideração esse jogo. O palpite que vou deixar para essa partida como primeira opção de aposta, casa com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de abaixo de 2,5 gols. Agora pelo Campeonato Argentino, na partida entre Banfield e União Santa Fé. Na classificação, a equipe do Banfield vem na 4ª colocação com 11 pontos, marcou 8 e sofreu 4, tem um saldo positivo de 4. A equipe do União Santa Fé vem na 10ª colocação com 10 pontos, marcou 11 e sofreu 11, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Banfield, vem de 3 empates, uma vitória e uma derrota. O União Santa Fé, nos últimos 5 jogos fora de casa, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota.
No último jogo, a equipe do União Santa Fé perdeu para a equipe do Nacional de virada jogando em casa e não conseguiu avançar para a fase de quarta de finais da Copa Sul-Americana. Para essa partida contra a equipe do Banfield jogando fora de casa, eu vou deixar aqui como primeira opção de aposta, vou pegar acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui Banfield para vencer. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre Fluminense e Ceará, na classificação, a equipe do Fluminense vem na sexta colocação com 24 pontos, marcou 20 e sofreu 14 e tem um saldo positivo de 6. A equipe do Ceará vem na 15ª colocação com 18 pontos, marcou 15 e sofreu 15 e tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Fluminense foram 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Ceará jogando fora de casa vem de 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. A equipe do Ceará, que vem embalado para esse jogo, na última partida contra a equipe do The Strongest pela Sul-Americana, venceu jogando em casa por 3-0 e conseguiu avançar para a fase de quarta de final da Sul-Americana. O palpite que vou deixar para esse jogo entre Fluminense e Ceará, eu vou deixar aqui como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui Fluminense para vencer. Agora passando para a próxima para a penúltima tip na partida entre Goiás e Atlético Paranaense. Vamos ver aqui na classificação, a equipe do Atlético vem na segunda colocação com 27 pontos, marcou 19 e sofreu 15 e tem um saldo de 4. A equipe do Goiás vem na 17ª colocação com 17 pontos, marcou 14 e sofreu 18, tem um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Goiás, ele vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Atlético Paranaense jogando fora de casa vem de 3 vitórias e 2 empates. O Atlético Paranaense, que vem muito motivado para esse jogo, na última partida pela Copa Libertadores, recebeu fora de casa a equipe do Libertad e conseguiu aqui um empate em 1-1 que deu vaga para a próxima fase da Libertadores, para as quartas de finais. O palpite que vou deixar para esse jogo no confronto entre Goiás e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro da Série B, eu vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Goiás, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos fora de casa bateu ambas marcam em 2 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de over acima de 1,5 gols. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Tajeres e Barraca Central, na classificação, a equipe do Tajeres vem na 24ª colocação com 5 pontos, marcou 4 e sofreu 6, tem um saldo negativo de 2. A equipe do Barracas vem na 21ª colocação com 6 pontos, marcou 7 e sofreu 9, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Tajeres, vem de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Barracas jogando fora de casa vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Vamos ver aqui se há confronto entre as duas equipes. Não, é a primeira vez que as duas equipes se enfrentam no campeonato e na história. As odds estão marcando aqui a 1,65 para a equipe da casa. Eu vou deixar aqui Tajeres para vencer. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de over acima de 1,5 gols. E passando para os bilhetes prontos que selecionei para esse sábado 9 de julho. Peguei aqui na duplinha de back, Bragantino para vencer, a equipe do Avaí, e Tajeres para vencer, a equipe do Barraca Central. Gerou um DD de 2,64, simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$264. E peguei aqui na tripla de 1,5 gols, Bragantino e Avaí, Fluminense e Ceará, e Bodoglin e Sarpsborg. Essa tripla gerou um DD de 2,0, simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$200. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!